jogo da velha. Beleza. Eu tinha feito um jogo da velha e hoje eu quero fazer um joguinho um pouquinho diferente. O jogo da velha a gente estudou lá determinante, né? Viu uma das regras apareceu determinante. Nessa não tem nada a ver sobre matriz. Tem nada a ver, nada a ver. O joguinho que eu quero fazer é esse daqui, ó. Ele se chama Lights Out. Eita, eu não estou compartilhando. Foi mal. Screen. Tá bom. Foi mal. Beleza. Agora eu estou compartilhando. O joguinho que eu quero fazer é esse cara daqui, ó. Ele se chama Lights Out. Não tá tendo não, João. Tá só online. Eu que estou aqui para gravar. Então, provavelmente vai ter muito eco aqui, justamente porque não tem ninguém. Mas esse joguinho é bem fácil, tá? De ser explicado. É o seguinte, light significa luz e out é nada. É fora, vazio, alguma coisa assim. Então, o nome do jogo seria apagar das luzes, alguma coisa assim. E basicamente essa é a regra, tá? Ele vai ser um tabuleiro que tem vários botões. Eles são botões em N linhas e N colunas. A gente que escolhe o tamanho. Cada botão ele tem 2 estados. Ele pode estar aceso ou não, tá? Se ele estiver aceso, eu consigo apertar ele e eu vou mudar o estado dele. Ele vai ficar apagado. E os caras que estão em cima e embaixo, na esquerda e na direita dele, são os caras vizinhos, que não são diagonais, eles vão mudar de estado. Então, se eu apertei um botão, ele vai trocar. Se ele estava apagado, ele vai ficar aceso. E vai mudar também os caras do lado. Tá? Eu fiz uns desenhozinhos aqui, para vocês terem uma noção do que é que está acontecendo. Tipo, nesse cara daqui, eu estou com o tabuleiro todo apagado, talvez, e eu cliquei nesse cantinho. Quando eu cliquei no cantinho, eu mudei o estado dele, tá? Ele não estava pintado, então ele vai ficar pintado, e os caras do lado também, ó, esses dois aqui. Então, foi isso que aconteceu. Nesse daqui, eu já botei alguns caras pintados. Então, por exemplo, se eu apertar esse botão aqui do meio, o botão central, e esses caras aqui estão pintados, eles vão agora ficar apagados. E os outros 3 aqui, ó, que estavam apagados, vão ficar pintados. Então, esses caras aqui passaram a ser pintados e esses outros não. Beleza? Essas são as regras. Como fazer isso na mão é muito chato e difícil até, eu fiz um joguinho, tá? Eu fiz um sitezinho, programei rapidinho, para botar lá, para vocês brincarem. O objetivo desse cara é você me dar uma configuração inicial e eu tentar deixar todos os botões apagados. Tá? Essas são as regras, é assim que funciona o jogo e a gente vai trabalhar só com isso. Vocês podem ver que não tem nada a ver com matrizes isso daqui, tá? A única coisa que você pode imaginar que tem a ver com matriz é que tem N linhas e N colunas. Nada a ver. Mas o resto é totalmente nada a ver. O resto é só um jogo aleatório. Esse jogo, ele não sou eu que estou criando, nem um matemático criou. Ele foi inventado em 95, tá? É essa brincadeira aqui. Ele tem várias versões, na verdade. Mas ele foi lançado com um tabuleiro 5x5 e ele acendia ou apagava luzes, tá vendo? Se você apertasse exatamente nessa casa central aqui, ele ia trocar o estado de cada um desses e o tabuleiro agora ia ficar todo apagado. Então, é uma brincadeira, tá? A galera faz isso em casa, estudando, programa o seu próprio joguinho e tenta fazer a solução dele, encontrar a solução. Então, vocês podem ver que tem várias coisas aqui. É um programa legal para você tentar fazer de programação mesmo, com Python, dá para fazer. Eu fiz de Python, só que para mostrar para vocês, Python não é tão legal, porque ó,
Seria legal eu mostrar o cara apertando, exatamente onde eu apertei. Então, eu fiz aqui um sitezinho, eu vou até copiar e colar aqui no chat. Se alguém quiser brincar aí. Por enquanto, ele está um site meio burro, tá? Ele só tem o tabuleiro aqui e tem alguns controles que são de teclado. No celular eu não sei como é que faz. Quando você roda o site, ele vai aparecer um 3x3, não um 2x2, tá? Então, se você usar a seta para baixo no computador, ele vai aparecer uma ordem menor. Se você usar para cima, ele vai aumentando a ordem. Tá? Então, esse seria um tabuleiro. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria um tabuleiro 10x10, que talvez tenha a solução de eu deixar ele todos os quadrados apagados aí. Beleza? Mas vocês podem... A gente vai trabalhar primeiro com um caso pequeno. Por exemplo, esse daqui. Esse daqui é muito fácil. É só clicar aqui, no cantinho. Então, estou clicando nessa casa, não tem muita coisa. Se eu apertar o Shift, ele vai me mostrar um tabuleiro aleatório. Então, bom, nessa configuração aqui, como é que eu faço? Se eu apertar nessa, eu troco esse cara e esse cara de estados. Então, esses dois estão acesos, eles vão passar a ser apagados, esse outro está apagado, vai passar a ser aceso. Então, ficou assim. Ixi, e agora, o que é que eu faço? Tá ligado? Esse tipo de coisa aqui que você tem que sair brincando. A partir do momento, você meio que pega o jeito. 2x2 não tem muita dificuldade, são poucos casos possíveis. Deixa eu ver. Apertar algumas vezes aqui o aleatório. Bom, digamos que eu estou com esse daí. Como é que eu resolvo? Com um aperto só eu não consigo, né? Porque um aperto ele muda 3 casas. Então, sei lá, apertar um aleatório aqui. Apertar no canto vai ser ruim porque eu vou mudar esses dois. Então, talvez seja legal apertar os dois. Beleza. Dos dois que estão acesos, quando eu troco, eu vou trocar, vou apagar esse e deixar os dois apagados acesos, que é justamente o jeito que eu consigo apagar todo o tabuleiro. Beleza? Deu para entender o jogo? Alguém está com alguma dúvida no jogo? 3x3, por exemplo. Eu não sei como é que resolve 3x3, tá? Vou pegar um caso aleatório aqui. Eu consegui resolver 3x3, só que foi clicando aleatoriamente. Aí, eventualmente, conseguiu. Eu também consegui o 3x3, mas foi aleatório. eu realmente não sei como é que resolve. A gente pode descobrir. Pode descobrir. Eu quero, na verdade, descobrir. Eu só fiz a conta por 2x2. Não sei. Mas certamente é um dos jogos que eu passaria a tarde toda jogando. E deixaria um bocado de coisa de lado que teria que ser feita, mas eu passaria uma tarde jogando tranquilo. Finalmente consegui. O jogo ele foi lançado com 5x5. O 5x5 tem uma estratégia boa, depois eu posso dizer para vocês, que os caras basicamente mataram o jogo analisando todas as possibilidades que poderiam ocorrer, tá? Então, bom, é meio que cubo mágico. Os caras fizeram essas coisas para cubo mágico. Mas é um joguinho legal, tá? Um joguinho bem besta. E agora? Eu também não sei resolver o 5x5. Mas alguém sabe. E alguém se chama Wikipédia. A Wikipédia ele tem um método aqui que aparece essa palavra aqui, ó, eliminação gaussiana, que o cara basicamente matou todos os casos possíveis. Ó, bora olhar aqui. Esse é o nosso caso. Tem 3 de um estado e 2 do outro, na última linha. Aí é só aqui, ó. Tem 3 de um estado e 2 de outro. Então é só apertar o segundo na primeira linha. Bora ver se a Wikipédia está certa.
Não, voltei para o mesmo canto. Deixa eu pegar outro caso aqui aleatório. E esse site tem alguns bugs, tá? Fui eu que fiz, então eu fiz meio que rápido. Bom, esse aqui eu sei, é só apertar um meio. Então, pronto. 5x5 dá para resolver. Esses outros todos tem como resolver, tá? Mas certamente eu não sei o padrão. Tem alguns bugs aí, se eu não me engano, a partir de alguma ordem, esse cara aqui, ó, ele não funciona bem. Quando você aperta aqui, era para trocar esses dois do lado, mas ele não está trocando, por exemplo. Eu não sei como conserta esse bug, mas casos pequenos dá para fazer e já dá muito trabalho. Beleza. O que é que a gente consegue observar com esse jogo? 2x2 mesmo. Alguém diz aí uma técnica que eu possa resolver todos os casos possíveis aí. Só para resolver esse negócio aqui, eu usei, por exemplo, deixar um quadradinho em cima e depois clicar no outro. Aí é com tudo. Um quadrado em cima. Ah, você está falando 3x3? Isso? Não, o 2x2 eu utilizo esse negócio, mas assim, o 3x3 eu cliquei nas extremidades e foi. Não sei como, mas de alguma forma foi. Beleza. Bom, tem alguns argumentos aqui, né, que a gente pode fazer. Tem alguns argumentos. Por exemplo, a gente pode olhar para a paridade. Se você apertar um botão e apertar ele de novo, ele volta para o estado inicial. Em qualquer um dos botões, tá? Você aperta 2 vezes, ele vai e volta. Então, isso meio que diz que a gente não precisa apertar o botão mais de uma vez. O Lourenço está dizendo, clicar todos os botões opostos do que estão preto inicialmente. Então, beleza, cliquei em todo mundo. E agora? Vai aparecer mais botão, tá ligado? Não sei o que é que eu faço. Não é uma estratégia boa porque quando eu mudo todo mundo, eu não mudo só eles, né? Eu estou mudando os vizinhos deles, tirando as diagonais, né? Então, é meio esquisito, assim, uma estratégia fácil de cara. Mas eu posso pensar nessa questão da paridade que eu estava comentando. Você não precisa apertar um botão mais de uma vez, por exemplo. 2x2. Então, digamos que você está nesse caso. Você clica aqui, aqui e resolve, né? Deixa eu ver se todos os casos resolvem isso aí. Porque, por exemplo, se tiver eu não resolvo, né? Mas com 2, sim. O 3x3 é clicando nas diagonais. Beleza. Não sei o que é isso. Diagonal. Diagonal talvez assim? Não sei. Não sei como é que você quer dizer diagonal, João. Mas, todo canto isso vai valer, tá? Ordens maiores aqui, se eu apertar 2 botões, o botão 2 vezes, ele volta para o estado inicial. Então, talvez a gente não precise apertar um botão mais de uma vez. Tá? Essa é uma primeira observação a ser feita. Tem outra observação que é um pouquinho mais chata. Alguém sabe dizer qual é? Tipo, como é que eu determino se esse cara está aceso ou apagado? Essa é a observação. Eu quero que o negócio esteja todo apagado no final. Então, essa é uma pergunta boa a ser feita. Né? Como é que eu determino esse cara daqui? Eu já sei que eu só preciso apertar os botões uma vez. Eu tenho um estado. Se eu quero jogar da forma melhor, eu só preciso apertar um botão uma única vez. Eu não preciso apertar mais de uma. Porque se eu apertar mais de uma, vai voltar para o estado inicial. Então, eu me preocupo com a paridade de vezes, né? Então,
paridade de vezes, eu só pergunto com um aperto. Beleza. E aí? O que é que eu faço com essa informação? Beleza, Leandro. A gente está fazendo o seguinte, é um joguinho, ó, é esse Lights Out. É um tabuleiro que toda vez que você aperta um botão, ele troca, se ele estava aceso, ele vira apagado, beleza? A brincadeira é deixar o tabuleiro todo apagado. Se a gente quiser saber quais botões foram apertados, ou esse tipo combinado para resolver, talvez. Mas é uma observação, você está perto, Larissa, você está perto. Tipo, esse cara daqui, o estado dele é determinado pela quantidade de vezes que ele ou os vizinhos dele foi apertado. Porque, por exemplo, eu vou voltar para o caso inicial aqui. Ó, tá o tabuleiro todo apagado. Eu pretendo melhorar esse código, tá? Deixar ele mais bonitinho, tal, centralizado, talvez. Mas tá, tem esse daqui. Se eu apertar esse botão, os caras vizinhos a ele mudaram de estado. Se eu apertar esse botão, os caras vizinhos a ele mudaram de estado. Observe que eu apertei 2 vezes os botões das diagonais aqui e as outras 2 diagonais voltaram para o caso inicial, que elas estavam apagadas. Então, se eu apertar elas, eu consigo agora determinar, já que voltou para o caso inicial, eu consigo dizer exatamente quantas vezes eu mudei, né, de estado, e por conta disso eu consigo dizer se ela está apagada ou não. Beleza? Então, são essas 2 informações que a gente tem que ter. Ó, a gente não precisa apertar o botão mais de uma vez. Tá? Essa é a primeira observação. E a segunda é que cada botão é determinado, o estado de cada botão é determinado pelo estado dos vizinhos. Tá? Quantas vezes eles foram pressionados? Ele, o próprio botão ou seus vizinhos. De boa? Essas 2 observações? Isso vale para qualquer tamanho, tá? Isso vale para qualquer tamanho. A natureza do jogo que nos dá essas informações aí. Bom, ninguém se manifestou, acredito que sejam afirmações aceitáveis assim. Então, a gente pode trabalhar só com zeros e uns. Né? Tem 2 estados. Álgebra booleana, que a gente vai entrar agora. Hã? A gente vai tentar jogar uma álgebra booleana. Exato. A gente vai trabalhar com 2 estados, né? Então, é aceso ou apagado. Aceso e apagado, em computador, são zeros e uns. Então, a gente pode trabalhar com esses 2 números. E nesse mundo, a gente só tem 0 e 1. Se eu quiser mudar o estado num cara, tipo, apertar um botão, talvez queira dizer mudar o estado. Como é que eu mudo o estado? Eu posso dizer que eu somei 1. Nesse caso, 1 mais 1, a gente quer que seja 0. Tá? Se o cara estava aceso, eu apertei o cara, então ele virou apagado. E as outras regras ainda valem. 1 mais 0, isso aqui vai ser 1. 0 mais 1, isso aqui ainda vai ser 1. Beleza? Todo mundo de boa? Tá tudo certo. Isso aqui tem a ver com binário também, tá? O binário satisfaz esse tipo de coisa. Beleza. Então, bom, como é que um jogo que tem essa carinha bonitinha
vai cair numa matriz. Porque eu normalmente tenho falado sobre matriz. Como é que vai cair numa matriz? É aí que entra o pulo do gato. Não existe só um jeito de resolver esse problema, tá? Mas um dos jeitos mais simples é metendo uma matriz aí no meio da brincadeira. Como é que a gente mete uma matriz? A gente vai fazer aqui eu vou desenhar aqui um tabuleiro, 3x3, por exemplo. Não, vou começar um caso pequeno, 2x2. O caso 2x2 é legal, velho, porque se eu mexer nesse cara, eu vou estar mexendo nesse e nesse. Se eu mexer nesse cara, eu ainda vou estar mexendo nos outros dois e assim por diante. Então, como é que eu trato isso com uma matriz? Uma ideia boa seja você se enumerar aqui, ó. Chamar esse cara de 1, esse cara de 2, esse cara de 3, esse cara aqui de 4. São os números dos meus botões. Tá? E essa segunda observação é o que vai matar o nosso problema. Porque ele está dizendo o seguinte: o estado de cada botão é determinado apenas pela quantidade de vezes que ele e seus vizinhos foram pressionados. Então, eu posso chamar o estado do botão 1. Eu consigo dizer quem é. Já que eu só posso apertar cada botão uma única vez, eu posso me restringir essa opção, tá? Que eu posso fazer. Vou me restringir a isso. E o estado dele vai ser determinado pela quantidade de vezes que foi pressionado os caras do lado. Então, quem são os caras que mexem com esse quadradinho? Ele mesmo, tá? Eu vou chamar ele quantidade de vezes que o botão X foi apertado, o botão 1 foi apertado de X1, vou chamar assim. Esse quadrado aqui também afeta. Então, o X2 vai ser a quantidade de vezes que o botão 2 foi apertado. E esse botão aqui também afeta. Então, esse cara aqui, X3, significa a quantidade de vezes que o botão 3 foi apertado. Ou não foi apertado, e ele vale 0, ou foi apertado e ele vale 1. E a gente pode fazer isso para os outros botões também. Por exemplo, o S2 vai ser a quantidade de vezes que ele mesmo foi apertado. Então, isso a gente está chamando de X1. E a quantidade dos vizinhos. Quem são os vizinhos? O 1 e o 4. Tá? Como é que eu digo o estado do S3? Me digam o estado aí do S3. Do S3 não. S3 é o estado. Como é que eu digo esse cara daqui? Que equação me diz o estado dele? X1, X3, X4. Beleza. É ele mesmo, tá? Mais os vizinhos. Quem são os vizinhos? O 1 e o 4. Porque quando você aperta um botão, não afeta. Beleza. E o último botão. Último botão. Como é que fica? Fica ele mesmo, X4, X3 e X2. Perfeito. X3 e X2. São os vizinhos. Isso tem coisa parecida com o que a gente já estava trabalhando? Alguma cara assim? Lembra alguma coisa? Isso é um sistema. Apareceu um sistema linear, velho. Apareceu um sistema linear. O sistema linear, eu posso dizer aqui, o SI é o estado do botão I e o XI é a quantidade de vezes
que foi apertada o botão E. Beleza. Então, ó, de um tabuleiro 2x2, apareceram essas 4 equações. Poxa. Então, talvez, se eu conseguir resolver esse sistema, eu consigo dizer que você me entrega uma configuração inicial, tipo essa daqui, eu consigo dizer quem é os caras que eu preciso apertar para resolver ela, tá? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu expresso esse sistema agora uma versão de matriz, por exemplo? Eu sei trabalhar com matriz. Eu gosto de trabalhar com matriz. A gente pode fazer, antes de fazer de matriz, bora ver por que isso funciona, tá? Bora pegar... Tá? Veja que apareceu um sistema. Bora fazer um caso. A gente vai pegar esse tabuleiro aqui e eu quero pintar só esse bichinho aqui do canto. Então, eu vou copiar e colar esse sistema. O que eu estou dizendo para vocês é que se a gente resolver esse sistema, a gente consegue descobrir quem são os caras que a gente precisa apertar. Então, ó, lembra? Esse cara aqui é o 1, esse cara aqui é o 2, esse cara aqui é o 3, esse cara aqui é o 4. Quem são esses estados aqui? Esses estados são os zeros e uns. Onde é que estão os zeros e onde é que estão os uns? O único 1 aí é o 2. Então seria 0, 1, 0, 0. Beleza. O único cara que está pintado aqui é o 2, tá? Então, o S2, eu vou dizer que ele é 1, porque ele está pintado, e os outros que não estão, eu vou dizer que eles são zeros. Tá? Então, esse cara aqui virou 0, esse cara aqui virou 1, esse cara aqui virou 0, esse cara aqui virou 0. Beleza. O que significa mesmo esses caras? A quantidade de vezes que eu tenho que apertar o botão I. Nesse caso aqui o botão 1, esse caso aqui o botão 2, esse caso aqui o botão 3, blá, blá, blá. Beleza. Eu tenho um sistema para resolver. E agora? Como é que eu resolvo esse sistema? A gente não está usando números normais aí, né? Não, a gente está usando só zeros e uns. Mas Sim. a gente sabe como é que eles funcionam. Eu disse que quando somos 0 com 1, dá 1, e quando somos 1 com 1, dá 0. Não são números usuais, assim, que vocês estão acostumados, mas ainda são números, ainda tem uma certa regra atrás deles. Eu vou melhorar aqui, tá? Eu vou botar, como vocês estão acostumados de ver, Estética importa. a primeira equação é essa daqui. A segunda equação, ó, eu vou botar em ordem também. É x1 mais x2 mais x4 igual a 1. A terceira equação eu vou botar em ordem. É x1 mais x3 mais x4 igual a 0. E a quarta também. x2, x3, x4 igual a 0. Um método que a gente aprendeu lá atrás para resolver sistemas. Sem precisar de matriz, sem precisar de nada. Só fazendo a operação. Como é que chamava? Se eu não me engano, foi até o Paulo que pediu para eu falar isso de novo. Não sei se ele está aí. Acho que o Gabriel respondeu certo. Escalonamento. Bora escalonar esse sistema? O que é escalonamento? É fazer a operação de linha. Secretamente mexer com matriz, mas... Tem uma matriz aí atrás, mas eu estou escondendo ela por enquanto. Beleza.
Então, como é que eu escalono isso daí? Eu vou logo dizer uma coisa, que 1 mais 1 igual a 0. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu dizer que 1 menos 1 igual a 0, tá? É meio estranho isso, São igual a mas... zero, graças a Deus. Se eu somar ou subtrair uns, vai dar 0. Então, a única operação que eu posso fazer, assim, entre aspas, que vai dar indiferente, é eu somar linhas. Então poderia somar a terceira com a quarta e fazer sumir o 3 e o x3 e o x4 ali. Ficaria só o x2. A terceira com a quarta. A terceira com a quarta. Ó, vocês veem lá. As regras são, vou escrever aqui. 1 mais 1 dá 0. 0 mais 0 deu 0. E quando eu pego caras diferentes... Opa, isso aqui dá 1. Quando eu pego caras iguais e somo, tá dando 0. Então, ó, esse pedacinho aqui é todo igual. Então, se eu somar eles dois, vai dar 0. Todo mundo concorda? Alguém Sim. bugou? Então, eu vou somar a linha 3 mais a linha 4 e jogar na linha 4, por exemplo. Então, quais são minhas duas primeiras? x1 mais x2 mais x3 igual a 0. x1 mais x2 mais 4, x4 igual a 1. Beleza, essas são minhas duas primeiras linhas. E a minha última, eu vou mudar. Esse cara aqui, quando eu somar, vai dar 0. Esse cara aqui, quando eu somar, vai dar 0. Então, ó. Essa daqui eu não mexi, né? O que vai sobrar na linha 4 é isso aqui. x1 mais x2. Beleza. E agora? Continuo escalonando. Não escalonei. Lembra que escalonar é deixar, tipo... x1, x2 e aqui em algumas coisas. Atrás desses caras. Escalonar seria isso. Eu quero deixar o meu sistema dessa forma, com essa cara. Daria para somar a terceira com a quarta de novo e fazer um sumir. Se eu somar a quarta, a terceira com a quarta... Se eu fizer isso de novo, Rafael, vai voltar para cá. Ah, sim, pois é. Se eu somar a quarta na segunda, por exemplo, ó, x1, x2, x1, x2. Então, vai sumir esse termo aqui. Então, eu vou somar a quarta na segunda e jogar isso tudo na segunda. Vou somar essa aqui com essa daqui. Beleza? Então, ó, eu não mexi na primeira. Eu posso mexer na primeira também, né? A primeira tem x1 e x2. Então, eu vou somar também a 4 na primeira e jogar na primeira. Então, ó, esse cara daqui, quando eu somar com esse pedaço, os termos iguais vão se cancelar, eles vão virar 0. Então, aqui só vai virar x3 igual a 0. Todo mundo concorda? Eu somei esses dois caras com esses daqui. Os dois caras aqui sumiram, viraram 0. Por conta dessa regrinha aqui, ó. Caras iguais, quando eu somo, dá 0. Beleza. Quando eu fizer isso na segunda linha, vai ficar só x4 igual a 0. Opa, não dá 0 não. Aqui vai aparecer x4, porque esses dois termos vão sumir. Vai sobrar o x4, beleza. Mas aqui é 0, 1 mais 0. Tá? Então, ficou 1. Beleza, o João está perguntando por que somar tira os números. Por conta disso. Eu somo caras iguais, dá 0. Nesse meu mundo que eu estou trabalhando, tem essa regra aqui. Beleza? Beleza, agora não tem muito o que fazer, não. Agora eu vou repetir esses dois últimos. x1, x2, igual a 0.
Dá para resolver esse sistema agora? Dá. Porque eu daria para substituir a primeira e a segunda na terceira e depois jogar na última. Beleza. Então, eu vou copiar e colar. O x3 é 0. Eu vou reorganizar esse sistema aqui. As equações que me sobraram foi aquela terceira, que eu vou escrever agora aqui em cima. Isso aqui igual a 0. A última, que eu vou escrever como sendo a segunda agora. Não tem problema de eu fazer isso. E eu tenho duas informações. Igual a 1. Beleza. O último sistema eu só organizei e transformou nisso daí. O Rafael está dizendo agora que eu posso substituir esse cara, porque eu sei que ele vale 0, e eu posso substituir esse último cara, que eu sei que ele vale 1. Então, vai ficar assim. x3 igual a 0, x4 igual a 1. Então, ó, quanto é que ficou aqui, né? Eu tenho x1. Eu tenho isso aqui, ó. Essa expressão aqui é a mesma coisa de dizer que x1 é igual a 1, tá? Essa outra aqui eu posso manter, não tem problema. Igual a 0. x3 igual a 0, x4 igual a 1. Beleza. Então, quanto é que vale x2 aí? Vale X2 é 1. 1 também. x2 tem que valer 1, tá? Porque eu sei que somas de caras iguais dá 0. É o único caso que dá 0. Eu já sei que o x1 vale 1, x2 tem que ser 1 também. Então, a minha solução é isso daqui. Pô, Vinícius, eu não entendi. Eu entendi que você resolveu um sistema de uma forma meio estranha. Mas o que é que significa mesmo esse negócio que eu estou fazendo? Isso aqui é 1. Bom, lembra? O x1 significa que eu tenho que apertar o botão 1 quantas vezes? 1. O x2 significa que eu tenho que apertar o botão 2 quantas vezes? 0. O x3, botão 3, 0 vezes. x4, o botão 4, uma vez. A gente pode desenhar. Eu não sei se consegue cair lá no site. Bom, é uma das coisas que eu quero fazer. No site você pintar os caras que você quer. Então, ó, ele está me dizendo aqui que se eu apertar o botão 1 uma vez e depois eu apertar o botão 4, eu resolvo. Então, o botão 1. Eu vou apertar esse cara daqui. O que é que vai acontecer? Esse cara daqui vai alterar, ele mesmo vai alterar. É melhor ficar desenhando de cara. Ele mesmo vai alterar. O vizinho dele, que estava pintado, vai virar branco. O 3 aqui, que é vizinho dele, vai virar pintado. Será que a gente errou alguma coisa? Eu acho que eu errei alguma coisa. x2 igual a 1, né? Ah, x2 igual a 1. Beleza, valeu. Então, x2 tem que ser 1. Valeu aí. Foi quem? O Amor. Então, beleza. Eu apertei o botão 1. Agora, eu vou apertar o botão 2. Beleza. Se eu apertar o botão 2, o negócio aqui vai ser o seguinte. Esse cara aqui, ele mesmo vai virar pintado agora. O outro aqui permanece pintado. E os vizinhos do botão 2 vão mudar também, ó.
o que estava pintado vai virar nada, vai sumir, e o outro que estava vazio vai ser pintado. Então, agora já está claro qual botão que eu tenho que apertar. Então, se eu apertar esse último botão, botão 4, tá? Se vocês observarem, ó, eu dei os estados iniciais. O botão 1 o botão 2 era o único que estava aceso, por isso que ele escreveu igual a 1, e os outros estavam apagados. Apareceu esse sistema linear aqui, que eu resolvi usando escalonamento, tá? Mas por que isso funciona? Porque eu disse que, bom, eu criei uma motivação para minhas variáveis. Qual motivação? Eu dei nomes para elas, né? O estado e a quantidade de vezes que ela foi apertada, cada botão foi apertado. Isso segue somente dessas duas observações. Então, a gente pode fazer para um caso qualquer, por exemplo. A gente pode pegar esse cara e tentar resolver. Uma porrada só. Porque vai ser o mesmo caso, tá? Será que dá para resolver qualquer estado que você me der? Não sei. Então, bora lá. É a mesma conta que eu quero fazer, só que agora tem que tomar cuidado só com esses estados aqui. Quando eu somar, por exemplo, é a mesma conta, tá? A mesma conta. Eu quero escalonar esse sistema. Então, eu quero que fique x1 mais alguém, x2 mais alguém e resolver esse sistema no final. Então, se eu somar, por exemplo... Tá, eu acho que eu não vou fazer assim, que vai aparecer muita coisa. Eu posso escrever ele como matriz, né? Nessa primeira linha, a minha matriz vai ser, ó, 1, 1, 1, 0. Vezes as minhas quantidades. Isso daqui vai ser os meus estados. S1, S2, S3 e S4. Então, beleza. A segunda linha apareceu x1, apareceu x2, x3 não apareceu, apareceu x4. Na terceira apareceu x1, x3 e x4. Na última não aparece 1 e aparece o resto. Tá? Então, para aquele sistema 2x2 eu tenho isso. Esse sistema pode ser apresentado dessa forma. Bom, e agora eu consigo resolver isso daqui. Por exemplo, eu poderia resolver usando regra de Cramer. Eu posso resolver usando a matriz adjunta, né, para encontrar a inversa. Bom, agora a gente pode tentar resolver, tá? Eu não tenho a cara do... Eu perdi o papel. Eu fiz isso daqui. Deixa eu ver se é isso. Perdi. Não tem. Perdi. Mas eu consigo escalonar, né? Eu consigo escalonar. Como é que eu escalono? O método para escalonar... escalonar esse sistema. Beleza. Você copia aqui tua matriz. 1, 1, 0. 1... Opa. É diagonal invertida, né? Como o Rafael está dizendo ali no chat. 0, 0, 1, 1, tal. Desse outro lado, você escreve uma barrinha e você bota aqui os seus valores que você tem do lado da igualdade lá.
Você vai tratar isso como uma matriz que tem uma coluna a mais e essa coluna vai fazer parte da tua brincadeira de escalonar também. Então, toda vez que eu somar, multiplicar uma linha por outra e tal, eu vou mexer com esses valores aqui. Eu tenho que tomar conta deles. Bom, agora vocês já sabem como é que funciona as somas de zeros e uns nesse universo que eu estou trabalhando. Então, eu posso fazer a mesma brincadeira. Por exemplo, se eu somar as duas últimas e as duas primeiras, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar a linha 1 na linha 2. Tem várias formas, tá? E eu vou somar a linha 3 na linha 4, por exemplo. Então, ó. A linha 1 e a linha 3 eu não mexi. Então, eu vou copiar elas primeiro antes que eu me perca. S3, beleza. A linha 1 e a linha 3 eu não mexi. A linha 2, como é que ficou? Eu vou somar esses dois termos. Vai dar 0. Eu vou somar esses dois termos. Vai dar 0. Eu vou somar esses dois. Deu 1. Esses dois, deu 1. E aqui, ó, eu somei esses dois caras. Então, ficou S1 mais S2. Beleza? E esse último? Esse último, se você observar, vai ser bem parecido com o de cima, porque quando eu somar esses dois pedaços daqui, vão dar 0. E esses outros aqui, ó, vão dar 1. Então, ficou isso. E quem são... Qual é o termo da última coluna? É a soma desses dois. Então, é S3 mais S4. Beleza? Então, bora continuar. Se vocês observarem, ó, eu somar essa linha aqui em cima, eu cancelo esses dois caras, fica só um e o outro é 0 também. Então, talvez seja uma operação legal de fazer. Pegar a linha 4, somar na linha 1 agora, para ver no que dá. Ó, esses dois caras, com esses, vão aparecer 2 zeros. Esses 2 zeros, quando eu somar, aqui vai aparecer, ó, esse cara com esse vai dar 1. E 0 com 0, deu 0. Beleza. Então, eu não mexi na linha 4, alterei a linha 1. Na linha 3 e na linha 2, também eu consigo fazer uma brincadeira. Se eu somar a linha 2 na linha 3... Opa, linha 3... Eu não vou mexer nessa. Eu consigo zerar esses dois termos aqui, ó. Por quê? A soma desses dois aqui vai dar 0, a soma desses dois aqui vai dar 0. A soma desses dois aqui também vai dar 0, e a soma desses vai dar 1. Então, bora lá. Quem foi que eu mexi? Eu mexi na linha 1, eita, eu esqueci da última coluna dela. Quando eu somei quem? A linha 4 na linha 1. Bora ver a linha 4. A linha 4, na última coluna, tem esses dois caras. E eu tenho que somar com esse. Então, vai ficar S1 mais S3 mais S4. Se eu pegar a outra operação que eu fiz, L2 e L3, joguei no L3, peguei a segunda e joguei na terceira, beleza. Eu peguei esses dois e somei com esse. Então, esse aqui eu repito, S1, S2, e embaixo eu somo tudo. E a última eu não mexi, né? Então, fica igual, mais S4. Bom, agora aqui está só um passo de eu resolver o meu escalonamento todo. Por quê? Se eu somar esse cara na linha de baixo, Um com um vai sumir, vai ficar só o 0 e 1 ali, vai ficar 1. exato. E aqui em cima também, na linha 1 e na linha 2. Só estou a um passo de deixar todo mundo 1 e o resto 0. Então, ó, quem foi que eu não mexi? Eu não estou mexendo na linha 2, não estou mexendo na linha 1, que já tem 1, único 1.
Vou até escrever aqui já. S4. Esse cara daqui de baixo eu mexi. Ó, 0 com 0 deu 0. 0 com 0 deu 0. 1 com 1 também deu 0. E 0 com 1 deu 1. E agora? Eu vou ter que somar todos esses termos. Se você observar, aparece S1 duas vezes. Então, ele não vai participar da nossa soma final. Quando eu somo os dois termos iguais, dá 0, então, por conta disso, ele vai sumir. Então, aqui no final só vai ter S2, S3 e S4. Beleza. Eu mexi na linha 3, mas não mexi na linha 4. Então, eu vou copiar a linha 4. Mais S4. Show. Quando eu somar esses dois caras, vai dar 0. Quando eu somar esses dois caras, vai dar 1. Opa, não, eu estou fazendo o contrário, né? Esse cara daqui já tem 1. Foi mal. S2, S3. Esse cara aqui já tem todo mundo 1. Oh, tem 3 zeros e um único 1. Então, eu quero aqui embaixo só. Esses dois caras vai dar 0. Esses dois caras vai dar 1. Os outros dois também vão dar 0, porque são somas de 0. Enfim. E agora eu tenho que somar esses termos daqui. Ó. Se você olhar, o único cara que está repetido é o S3. Então, o mesmo argumento me diz que ele vai sumir da soma. E só vai sobrar S1, S2, S4. Beleza. O que é que eu encontrei? Se eu for organizar agora, botar esse cara aqui na primeira linha. Então, eu encontrei... Se eu reorganizar as linhas só, como é que fica? Ó, essa aqui vai ser minha primeira. S1, S2, S3. Qual a segunda? A segunda que tem o segundo termo 1. S1, S2, S4. A terceira tem o terceiro termo 1. Então vai ficar S1, S3, mais S4. E a última é o S2, S3, mais S4. Eu escalonei o sistema. Tá? Cheguei nesse final. O que é que isso significa? Que a quantidade de vezes que eu tenho que apertar o botão 1 é essa daqui. É se o estado do botão 1 é 0 ou 1, o estado do botão 2 é 0 ou 1, ou o estado do botão 3 é 0 ou 1. Eu somo esses termos e isso vai me dar a quantidade de vezes que eu preciso apertar o botão 1. O botão 2 é a mesma coisa. S1, S2, mais S4. X3. S1, mais S3, mais S4. X4. S2, mais S3, mais S4. Então, eu resolvi o sistema. Você vê lá, eu tinha isso daqui, que era um sistema linear, que os únicos caras que eu conhecia, os valores, eram esse lado. Eram os valores dos estados. Eu não sabia, na verdade, eu estou procurando a quantidade de vezes que cada botão tem que ser apertado. Acabei de descobrir, em função dos estados. Então, a gente pode pegar um exemplo aqui agora. Apertar aqui uma quantidade de vezes. Essa daqui, ó. Então, eu só tenho esses botões aqui pintados. Esses botões, 3, 4. O S1 não está pintado, o botão 1 não está pintado, nem o botão 2. Então, o S1 e o S2 vão ser 0. Já o botão 3 e o 4 estão pintados, então eles vão ser 1.
quantas vezes eu tenho que apertar cada botão? É só observar essa soma aqui, ó. Então, bora ver. O X1 é o S1 mais S2 mais S3. Só que isso daqui, o S1 é 1, o S2 é 0 e o S3 é 1. Quando eu somar isso daqui, vai dar 2 no nosso mundo, mas isso não existe, tá? Vai ser isso daqui, quando eu somo, dá 0. Opa. Quando eu somo esses dois caras, deu 1. Então ficou 1 mais 1. E 1 mais 1 deu 0. Tá? É assim que a gente tem que somar. O X2 é o S2, S3, S4. O S2 é 0. S1 é 0. O S2 é 0 e o S4 é 1. A soma no final deu 1. Vocês podem também somar como se fosse número normal e ver se é par ou não, tá? É a mesma coisa. O Peraí, então se X3... for par é 0 e se for ímpar é 1? Ou par é 1? Perfeito, exatamente isso. Se for par é 0, se for ímpar é 1. O X3 é S1, que é 0, mais S3, que é 1, mais isso. Se você somar isso aqui, normalmente vai dar 2. Então, 2 é par, vira 0. E o X4 é o S2, S3, S4. S2 é 0, S3 é 1 e o S4 é 1. Somar isso aqui vai dar 2. Então, isso aqui deu 0. Só que tem algum erro. Bora ver. S1... o X1 é 1. Foi mal. S1 é 0, S2 é 0. O S3 não é 0. O S3 é 1. Beleza? Então, eu olhando por caso, eu consigo identificar quem são os estados e eu já resolvi o sistema linear que aparece e agora eu consigo dizer que eu tenho que apertar uma vez o botão 1 e uma vez o botão 2. Bora lá. Vou apertar aqui o botão 1, botão 2. Se eu fizer o contrário, botão 2, botão 1, não muda. Ligado? O que é que eu fiz? Eu resolvi o caso geral do 2x2. É só eu meter aqui os valores dos estados e acabou. 2x2 não tem graça. O 3x3. É a mesma coisa. Tá? Só que agora vão aparecer mais equações. Deixa eu escrever um quadrado de respeito. Acho que a partir de 4x4 fica meio impossível escrever na mão. 4x4 já fica grandão. Vocês vão ver quantas equações vão aparecer. Bom, é a mesma coisa, tá? Eu sei o estado do botão S1, mas quando eu aperto o S1, quem é que está mexendo nele? Quando eu aperto o botão 1? O 2 e o 4. Ele mesmo, o 2 e o 4. No botão 2, quem são os caras que determinam esse estado? O botão 1, o 3 e o 5. Então, é a quantidade de vezes que eu tenho que apertar cada cara. O S3 é ele mesmo, mais esses dois outros. X3 mais X2 mais X6. No S2 é para considerar o 2 também, né? Vai considerar... Porque tá X1, X3 e X5. Verdade, eu esqueci, né? Verdade, valeu. Então, o S2 é o X1, X2, X3 mais X5. Eu vou escrever assim, ele mesmo, tá. O S3 é ele mesmo, mais o X2 mais o X6. Valeu, Rafael. O X4... X4 é ele mesmo, o 1, o 5 e o 7. Então, X4, o 1, o 5 e o 7. O X5
ou estado 5, é ele mesmo mais os vizinhos. Então, os caras que estão acima e abaixo dele, do lado do outro. Então, x5 mais x2 mais x4 mais x6 mais x8. O S6, x6 mais x3, eu vou completar aqui já, mais x9. O S7 é ele mesmo, x4 mais x8. O S8, caramba, vai ser ele mesmo, o cara lá de cima, o 7 e o 9. E o cara 9 é ele mesmo, o de cima, x6, mais o cara do lado que é o x8. Beleza. Então, para um 3x3, eu tenho esse sistema aqui. Que trivialmente você consegue resolver, né? Se você usar um computador. Na mão eu não tive coragem de resolver ele, tá? Se você botar no computador e dizer a ele que 1 com 1 dá 0, tem até no Python, né? Se você fizer isso daqui, 2, esse cara aqui quer dizer que é olhar se ele é par ou ímpar. Esse cara quer dizer olhar o resto da divisão. Divisão por quem? Por 2. Então, em Python, esse cara aqui, ele vai ser 0. 2, o resto, quando divide por 2, dá 0. E assim por diante. Se você quiser programar isso em Python, é só usar esse tipo de expressão, tá? Então, é fácil programar. E programar essas operações também são fáceis. Você pode fazer na mão, tipo, eu quero somar essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa. E no fim você encontra, ou você pode fazer um algoritmo, não tem problema. A brincadeira é, isso daqui, se você olhar no caso anterior, essa matriz aqui que eu encontrei, ó, que saía diretamente do sistema, ela é invertível. Tá? Essa matriz 4x4, ela é invertível. O que é isso? Eu consigo resolver o sistema linear. Qualquer estado que você me der, no 2x2, eu consigo resolver. No 3x3, eu não estou mostrando aqui a matriz, mas dá para resolver também, ela é invertível. 4x4, bom, 4x4, se vocês observarem, né? No caso 4x4, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, aqui eu somo mais 4, aqui eu somo mais 4, aqui eu somo mais 4. Então, no final, vão ter 16 equações, tá? 16 variáveis. Só que essa matriz que vai aparecer agora, ela não é invertível. 5 por 5. Eu acho que vocês já entenderam que é só a quantidade de casinhas. Deixa eu ver. 5 por 5, beleza. Aqui vão ter 25 casinhas, então vai ter 25 equações com 25 variáveis. O negócio é imenso, tá? E também não é invertível. Eu só olhei para esses dois casos e o que isso quer dizer? Não sei, eu acho que vocês vão lembrar, por exemplo, quando você... Bora pegar um sistema qualquer aqui, agora. Bora sair desse mundo chato. Mais é igual a 10. Eu vou pegar essa equação aqui. Igual a 5, sei lá, e... Como é que eu faço? Tá.
4x mais 4y mais 4z igual a 40. Se vocês observarem aqui, ó, tem um sistema, eu acabei de escrever um sistema com 3 linhas, 3 equações e 3 variáveis. Só que você pode observar que eu só peguei essa daqui e multipliquei por 4. Tá? Então, quando você for fazer a operação de linha, pegar a linha 4, somar com 4 vezes a linha 1 e jogar isso tudo na linha 4, o sistema que vai aparecer, aqui embaixo vai dar 0. Subtrair, né? Subtrair. Estava somando. Somar negativo. 0, 0, igual a 0. Ou seja, no fundo, eu encontrei uma linha toda de zeros. A gente já aprendeu que determinante não muda quando eu faço operações de linha. Então, eu olhar para o determinante dessa matriz aqui, vai ser 0. E ser 0, o determinante, me diz que ela não tem inversa. Ela não possui matriz inversa. Então, quando eu olho para a matriz do sistema aqui, que aparece 4x4, alguma linha lá no final, se eu não me engano, vai dar 0. Então, quer dizer que ela não é invertível. Eu não consigo resolver todo o sistema. Triste. Não é toda a configuração que eu consigo resolver 4x4. Nem 5x5. Se o det for 0, não sei se você está perguntando, Paulo, ou se está afirmando. Mas se o determinante for 0, não tem inversa. Está perguntando, tá bom. Bom, um argumento, não é prova, tá? Mas um argumento é que a gente sabe uma expressão para adjunta, né? A gente sabe que o 1 sobre o determinante. Não é prova, tá? De novo, isso aqui não é a prova. Mas se você tem determinante igual a 0 aqui, tá estranho, tá? Você está dividindo por 0. Aí dá meio estranho. Então, não é a prova, mas você pode lembrar disso. A prova é um pouquinho mais chata. Beleza. Então, em alguma das linhas aqui embaixo vai dar 0. Aqui também. Se eu for mostrar para vocês, a matriz 5x5 que aparece é essa daqui, ó. Tá? Eu falei, são 25 equações, 25 variáveis. Então, a matriz que aparece é essa daqui. Espertamente, você consegue escrever como uma 5x5, menorzinha. Você diz que R é essa matriz aqui, esse bloco aqui. Então, se vocês observarem, ó, bom, na primeira linha tem 3 zeros, na segunda 2, na terceira tem 1, e depois inverte. Na terceira tem 1, na quarta tem 2 e na última tem 3. São esses blocos aqui na diagonal principal. Esse bloco daqui é igual a essa matriz aqui. Você consegue escrever matriz dentro de uma matriz dessa forma. Esse bloco daqui é igual a esse, tal, e assim por diante. E esses daqui, ó, que estão bem do lado, são as identidades, 5x5. Então, você consegue representar de uma forma mais fácil. Ó, o resto é tudo 0. Este aqui é tudo 0. E os blocos perto da diagonal são identidades. Então, isso para o computador é um pouquinho mais fácil de você fazer conta, por exemplo. A 4x4, eu não deixei aqui preparada, mas é fácil de encontrar. Ó, a matriz que a gente trabalhou era essa daqui. E o que aqui ele está fazendo aqui? É encontrar a quantidade de vezes que cada um dos caras tem que ser pressionado para esse estado aqui. O que significa esse estado? O primeiro botão está aceso, o segundo apagado, o terceiro aceso e o quarto apagado. Aqui, ó, pintura. Aí ele faz aqui e tal. Eu posso mandar esse PDF para vocês. Eu não tinha achado, eu achei ele ontem. Tudo que eu tinha pesquisado estava em inglês. Mas dá para fazer a mesma brincadeira se você não pega a matriz quadrada, por exemplo. Dá para fazer, não tem problema. Esse daqui é a matriz 4x4. Não, desculpa. Essa aqui é 3x3.
é aquele sistema que eu não resolvi, não escalonei, mas isso aqui, ó, é 3x3. Se vocês observarem, ó, esse bloquinho aqui, de 3 linhas e 3 colunas, está se repetindo aqui e se repetindo aqui embaixo. E bem aqui do lado tem uma identidade. Deixa eu dar um zoom. Ó, aqui, ó, tem uma identidade. E aqui embaixo tem outra identidade. Aqui em cima tem identidade. Aqui embaixo tem outra identidade. E assim por diante. O 4x4 tem que ser uma matriz grandona. Se eu não me engano, é essa daqui. 4x4. E então, a brincadeira é grande, tá? Você resolver... Dá para resolver todos os caras... De 2x2 e 3x3. 4x4 não dá. 5x5 não dá. Se eu não me engano, 4x4 não dá. E assim por diante. Deixa eu ver se ele comenta aqui. Determinante igual a 0. Beleza. Então, não tem. Não tem inverso. Então, vocês vão aprender no próximo curso, chamado Álgebra Linear, que se vocês voltarem para esse problema... Quando o cara não tem inversa, quer dizer que eu consigo apertar certos botões que não mudam o meu estado. Tá? Então, essa é a brincadeira. Nem de tudo é ruim. Tá? Por exemplo, 4x4 eu não sei quais são os botões, mas 5x5 dá para encontrar também, que você vai apertando certos botões e volta para o estado inicial. Você apertou, sei lá, 6 botões e não mudou nada do seu tabuleiro. Tá a mesma coisa. Eu não sei dizer quais são os exercícios de cabeça. Se eu não me engano, eles falam aqui, mas eu não lembro agora. É alguma coisa desse tipo. Então, vocês conseguem resolver 2x2, 3x3, dá trabalho. E como? Usando escalonamento. Beleza? E o Paulo está dizendo que não sabe o que é escalonamento. Mas vocês entenderam o problema? O problema é um joguinho que dá para resolver com as coisas que a gente aprendeu. Basicamente é isso. Eu tinha outro jogo, mas o jogo de probabilidade eu posso fazer isso depois. 5x5 é esse cara daqui, ó. Essa sequência aqui. Eu posso mandar esses caras depois. Como é? Tá transposta a sequência. Mas é a mesma coisa. Esse cara significa apertar o X1, esse aqui é o X2, esse é o X3 e assim por diante. Esse último daqui vai ser o X9, seu botão 9. Só isso. Vocês vão ver, esses caras aqui, quer dizer que quando eu pego aquela matriz dos coeficientes, multiplico por isso, dá 0. Então, eles vão estar no núcleo. Então, vocês vão aprender essas coisas mais na frente. Não vou falar disso, não. Então, toda vez que o tabuleiro for por 4x4 ou maior, não tem uma solução geral para o negócio. Eu não sei. Eu cheguei a pensar nisso, mas eu não sei se você consegue dizer isso. Eu acredito que isso seja verdade, mas eu não sei como é que prova, tá? Entendi. Porque, a priori, eu não estou vendo como é que você sai do estado menor e consegue argumentar para um estado maior. Não consigo ver. Porque se o 2 dá para fazer, o 3 dá para fazer, então, teoricamente, o 4 daria para fazer, mas não dá. Eu não sei por quê. Não estou vendo qual empecilho aí para o argumento conseguir, por indução, assim. Mas eu acredito que de 4 para frente não seja resolvível, não. Bom, esse seria o meu probleminha. E, como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma lista, eu vou acabar a lista já. Acredito que no final da aula do Cícero eu já tenha enviado no Classroom. Não está finalizada, tá? É uma lista de vários problemas. Vocês podem ver que aqui eu chamo de lista monstruosa de problemas. Então, tem tudo aqui, tá ligado? Ela vai começar de soma de matriz, que é uma coisa bem rápida. Você resolver algumas coisinhas, equações matriciais rápidas, simples, e chegar a produto, blá, blá, blá. Essa primeira parte eu acredito que todo mundo consiga fazer. Eu quero que todo mundo consiga fazer, na verdade. E depois entre os problemas mesmo. São os problemas mais chatinhos.
que eu acredito que os problemas da prova vão estar aqui. Tá? Essa daqui não está atualizada. Essa aqui não está atualizada, mas está com 41 problemas. Eu quero terminar com 60, 70 problemas. A atual que eu tenho está em 50 e poucos. Tá? Então, vocês precisam fazer tudo? Não. O que é que vocês... A minha ideia, né, de vocês é bater o olho e falar, bicho, essa questão aqui eu não sei. Como é que faz? Bora treinar. O Paulo está me dizendo que não sabe como é que faz escalonamento. Então, ó, tem uma questão aqui, ó. Resolva o sistema de equações lineares abaixo, tal. Então, quantas formas você tem de resolver esse sistema linear? Você pode encontrar a matriz inversa. E para encontrar a matriz inversa, você tem algumas formas, né, de resolver. Por exemplo, nesse probleminha do meu joguinho, eu tinha uma forma lá que eu tinha dito, você pega a sua matriz e joga aqui a identidade. Aí você quer fazer operações elementares, né? Que são essas operações de linha, para que aqui apareça a identidade e o que aparecer aqui do outro lado vai ser a minha inversa. Então, por exemplo, eu posso copiar aqui. Bom, essa é uma forma de encontrar a inversa. Outra forma de encontrar a inversa é usando o determinante, né? Você vai aparecer com a matriz adjunta. Beleza, mas para que gota eu quero encontrar a inversa? É porque, de novo, eu tenho esse aqui é o meu sistema. Quando eu multiplico pela inversa, eu tenho isso daqui. Ó. Então, a inversa eu encontro só para multiplicar esses dois últimos termos. Beleza? Por isso que eu preciso da inversa. Aí tem uma questão aqui que fala sobre a inversa. Beleza, resolva. Outro jeito de resolver. Achando a inversa ou escalonando. Como é que escalona? Bora lá. O Paulo aprender. Bora pegar esse sistema aqui. Deixa eu ver. 3, 2, menos 1 igual a 5. 3, 2... menos 1 igual a 5. Deixa eu ver essa segunda linha aqui. 1 menos 4, 2 menos 3. Eu só estou olhando os coeficientes, tá? 1 menos 4 mais 2 igual a 3. Eu acho que é isso. O negócio eu posso criar uma também. Eu posso fazer aqui 5 mais 7 mais z. Beleza. Igual a 0. Como é que eu escalono isso? É eu tentar zerar alguns termos. Só isso. Então, por exemplo, eu posso escrever assim como equação e ficar brincando com a equação, mas eu posso escrever dessa forma também. 3, 2, menos 1, 1 menos 4, 2, 5, 7, 1. Aí boto aqui uma barrinha e tudo que vem aqui do lado da igualdade. Era isso que eu estava fazendo ali em cima, né? Então, talvez essa aqui seja uma forma melhor, porque aqui você escreve demais, véio. Você escreve x, y, z, igual, mais e menos, tal. Eu prefiro fazer conta assim, tá? Aí como é que você faz? Sei lá, você quer zerar esse termo, por exemplo. Como é que você zera esse termo? Usa esse daqui, ó. Esse aqui é 1. Então, se eu fizer a linha 2, deixa eu ver, a linha 1 menos 3 vezes a linha 1 aqui, a linha 2 aqui, e jogo isso tudo na linha 1, o que é que acontece? Eu vou pegar esse termo, vou multiplicar ele por 3 e depois calcular a diferença com esse daqui. 3 vezes 1 dá 3, quando eu subtrair ali vai dar 0. Esse cara daqui, eu quero fazer
2 menos 3 vezes esse termo. Menos 3 vezes esse termo vai dar 12. Quando eu fizer com 2, aqui vai dar 14. Tá? Você tem que tomar cuidado com os sinais, mas é isso. Esse cara menos 3 vezes esse. Beleza. Menos 3 vezes esse dá menos 6. Quando eu somar com esse daqui, vai ficar menos 7. Esse menos 3 vezes esse. Então, vai ficar 5 menos 9, que vai aparecer menos 4. E assim por diante. Eu não mexi em nada, eu continuo. O 14 não seria 10? Bora ver. Eu quero fazer 2 menos 3 vezes 4. Tá? É isso. Ó. 2 menos 3 vezes 4. Vezes menos 4. Esse cara aqui dá 12, né? Então ficou 14, Paulo. Beleza? Então, por isso que aqui apareceu 14. E o que é que eu quero fazer? Eu quero continuar esse tipo de conta para que no final eu tenha 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E aqui são as minhas soluções. Beleza? Eu continuo isso. Por exemplo, como é que eu cancelo esse 5 agora? Eu pego essa daqui para cancelar. Eu posso multiplicar por 5. E quando eu subtrair aqui vai dar 0. Então a próxima operação que eu faria é pegar a linha 3, menos 5 vezes a linha 2 e jogar isso tudo na linha 3. Então, ó, aqui vai aparecer 0, 14, menos 7. Ficou mais claro, Paulo, como é que eu tenho que fazer esse tipo de coisa? É isso. E qual foi? Beleza. Aqui vai dar 0, porque vai ser... Bom, o resto eu não vou fazer não, porque as somas vão ficar muito grandes. Vou fazer só até aqui. Mas, ó, eu vou pegar esse cara, vou multiplicar por 5 e calcular a diferença com esse daqui. Então, deu 0. Então, agora o que eu quero fazer é esse menos 5 vezes esse cara. Menos 5 vezes esse cara vai dar 20. Com 7, deu 27. Esse menos 5 vezes esse cara. Menos 5 vezes esse cara deu menos 10. Somado com 1, deu menos 9. E aqui? Esse menos 5 vezes esse cara. Então aqui ficou menos 15, é o mais fácil. Então, ó, eu já consegui um aqui. Então agora seria, eu consegui um aqui ou um aqui. Eu posso deixar assim também, não tem problema não. Mas o que eu quero escrever é como se fosse uma escadinha. Aqui embaixo só vai ter zeros e aqui são números que não são zeros. Tá? E desse outro lado aqui vão ser as minhas soluções. Beleza? É isso daqui. Então, se vocês tiverem dúvida, essa lista de problemas não tá curta, tá? Mas a gente já fez muita conta mesmo. Por exemplo, a gente resolveu um problema parecido com esse daqui. A gente resolveu vários problemas parecidos com esse daqui, escalonamento. A gente resolveu o Vandermonde. Se eu não me engano, vai aparecer... alguma coisa parecida apareceu na batalha, que eu resolvi também. Calcular determinante, a gente resolveu vários determinantes. Então, são coisas, revisões, assim, tá? Questão de revisão do nosso assunto que eu estou propondo para vocês fazerem. Beleza? Então, já vou terminar, eu mando lá. E se vocês tiverem dúvida de coisas anteriores, né, de problemas que apareceram em listas anteriores, podem falar. Eu pretendo tirar as questões da prova desse PDF, tá? Que eu estou fazendo. Então, se você não entendeu algum assunto, alguma coisa, não sabe fazer tal conta, pergunta aí, velho. Pergunta aí, na moral.
Não fica acanhado, não. Belezinha? Não sei o que é que eu vou fazer na próxima aula. Não sei se eu mostro outro jogo ou faço problemas dessa lista. Acho que eu posso fazer problemas dessa lista. Mas tem outros jogos também para mostrar também para vocês. O próximo jogo seria de probabilidade. Mas se tiverem dúvidas, perguntas, podem fazer, tá? Estou aqui. Eita, puxa. Ô, professor, Diga aí. tá, tô com a dúvida na resolução que o senhor fez em aula, acho que foi no dia 7, com algumas questões da lista. Que Beleza. na verdade, o senhor adaptou a questão que o senhor fez e colocou na lista que a gente está fazendo agora. Tranquilo. O senhor pode abrir para mostrar aí, que é a do dia 7, tá na questão 3. Então, peraí. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Só para acabar as gravações.